Bom dia a todos. A lição desse domingo, da Escola Dominical desse domingo, continuando a revista que trata da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. A lição é de número 13, que trata, o tema é casamento e questões específicas. Então, a lição de hoje é continuidade do capítulo 7 de 1 Coríntios e é continuidade da lição que o Vaguinho ministrou no domingo passado. No capítulo 7, até antes de... O trecho do capítulo 7 que será usado hoje é a partir do versículo 17 até o final, que é o versículo 40. Na semana passada, a lição do Vaguinho abrangeu o capítulo 7, dos versículo 1 até o versículo 17. Antes da gente iniciar ali no versículo 17, algumas considerações. Como o Vaguinho até já comentou na semana passada, não se sabe com certeza se o apóstolo Paulo era casado. Alguns dizem que o apóstolo Paulo era contra o casamento, era misógino, né? Não gostava de mulheres, mas nós vamos ver que não é bem isso. Mas alguns estudiosos acham que bem possivelmente o apóstolo Paulo tenha sido casado, porque como ele em outras cartas ele se descreve, ele era um fariseu, ou fariseu dos fariseus. E uma coisa que o fariseu preservava era a questão do casamento. Eles achavam que o fariseu deveria ser casado. E aparentemente, em algum lugar da Bíblia, supõe-se que o apóstolo Paulo até pertenceu ao Sinédrio, que era um órgão, vamos dizer assim, dos judeus, que tratava da lei e de outras questões do judaísmo. E para participar do Sinédrio, também era bem possível que o homem tivesse que ser casado. Então, possivelmente o apóstolo Paulo era casado, mas não há certeza sobre isso. Uma outra coisa que eu acho interessante no capítulo 7, e não tem a ver com a lição de hoje, como Paulo expõe algumas questões, que é ele dizer o seguinte: isso aqui que eu estou dizendo, esse assunto que eu estou tratando, Jesus já falou. Então, como disse o Senhor. Agora, isso aqui que eu vou falar, Jesus não falou. Então, eu vou dar a minha opinião. E você pode ver isso no capítulo 7, no versículo 10, ele diz o seguinte: aos casados, eu vou dizer o que Jesus disse. E aí, depois a gente comenta sobre isso. No versículo 12, ele já diz o seguinte: aos que não são casados, aos demais, o que eu vou falar, Jesus não disse nada, então sou eu que estou dizendo. No versículo 25, ele diz o seguinte: com respeito às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, mas eu vou dar a minha opinião, que eu acho, que eu, apóstolo Paulo, creio que seja a opinião dada pelo Espírito. E no último versículo, ele também fala a mesma coisa. As viúvas, segundo a minha opinião, eu acho que tem que ser dessa forma. Então, as palavras do apóstolo Paulo foram consideradas por aqueles que montaram, vamos dizer, o cânone bíblico como palavras inspiradas pelo Espírito. Mas é interessante aqui que ele divide aquilo que Jesus, que Deus, que o Senhor já havia falado para ele, e aquilo que naquela época era a opinião própria dele. Ok? Então vamos para o versículo 17, lembrando que esse capítulo, como praticamente toda a carta de Corinto, era uma resposta do apóstolo Paulo a questões levantadas pelos coríntios. Como diz o primeiro versículo aqui: quanto àquilo que vocês me escreveste, e aí ele vai responder a uma das perguntas, que no caso aqui do capítulo 7, é a pergunta sobre casamento, sobre o homem ser casado, ou o homem e a mulher ser casado, ou permanecer solteiro, solteira. No capítulo, no trecho aqui, a partir do versículo 17, ele vai até repetir algumas questões que ele já repetiu. Quando o Vaguinho falou semana passada, mais especificamente sobre ser casado ou ser solteiro, ou ficar no celibato,
acho que ficou bem claro que casar ou o celibato é um dom. E a gente deve exercer o dom, assim como os demais dons da Bíblia, lá de 1 Coríntios 12, Romanos 12, a gente deve exercer o dom que a gente tem. Quando a gente tenta exercer um dom que Deus não deu para a gente, com certeza, como diz a moçada, vai dar ruim, não vai ser bom isso. Então, a primeira coisa quando a gente fala, não vou casar, ou vou casar, é saber se você tem o dom. Se você tem o dom para casamento, é isso que você tem que escolher. Se você não tem o dom, é melhor ficar solteiro, ficar no celibato. No versículo 17, a partir do versículo 17, ele vai tratar desse assunto ainda e falando mais para aqueles... Até ali ele estava falando para quem era casado, basicamente. Embora já citasse algumas coisas sobre solteiros. E aqui, a partir do versículo 17, ele vai falar mais especificamente para os solteiros e para os viúvos. Que ele já tinha falado isso no versículo 8 e 9. Diz o seguinte: aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, nesses versículos, a partir do versículo 17, ele vai desenvolver esse tema e vai adiantar, para exemplificar, ele vai ainda citar uma outra situação. E ele diz o seguinte, falando aqui sobre viúvos, solteiros, ele fala, quando vocês se convertem, se entregam a sua vida a Jesus, é bom que vocês permaneçam na situação em que vocês estão. Não é porque você agora tem uma nova vida que tudo tem que ser mudado. É lógico. Se você andava em pecado, aquilo tem que ser abandonado. Mas, e se tratando de outros assuntos, como porém ele cita aqui nos primeiros versículos, a partir do 17, ele diz o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E ele diz o seguinte: você era judeu, já fez a circuncisão? Mantenha isso, não tem por que mudar. Você era incircunciso? Também mantenha-se assim. Você era escravo? Tranquilo, continue escravo. Se você tiver a oportunidade de ficar livre, é bom também. Isso é muito bom. Mas, se você já é livre, não precisa se tornar escravo. Todos nós, ele diz isso, nós somos escravos de Jesus. Nós devemos nos conduzir conforme a mente de Jesus nos conduz. Mas, se aquilo que você faz, você não estava em pecado, não tem também por que desejar mudança. Se houver oportunidade, não há, principalmente na questão de ser escravo, é muito bom, seria muito bom você ser livre. Mas não é a tua posição que vai te impedir de servir a Deus. Eu só vou servir a Deus se eu for livre. Não, como escravo, como circunciso, como livre, como incircunciso, você pode servir a Deus na forma como você está. E ele diz o seguinte, porque a aparência desse mundo não tem... tudo vai passar. A aparência do mundo passa. Então, a nossa visão, a visão de fora tem que ser um pouco fora da realidade material. Nós vivemos no corpo, vivemos num mundo físico, mas a gente tem que perceber isso, que o mundo passa. Então, o foco maior não é na situação que a gente está, mas aquilo que Deus nos permite fazer dentro da situação que a gente está. E aí, tratando do casamento, ele volta a dizer o que ele disse e vai dizer várias vezes nesse capítulo, que ele desejava que as pessoas permanecessem, que se dependesse dele, a opinião dele é que ser solteiro naquele mundo que eles viviam naquela época, ele achava que era melhor. Então ele falava, eu preferia que vocês permanecessem como eu também sou. Quando eu falei sobre o apóstolo Paulo, então, se ele era casado, como é que ele estava agora? Aquilo que os estudiosos dizem é que
possivelmente ele agora ou era viúvo, ou então, depois de ter se convertido, a mulher que era do judaísmo o tivesse abandonado, se é que ele foi casado. Mas, com certeza, ele estava sem mulher. E ele dizia: eu preferiria que vocês fossem iguais a mim, porque, como ele já disse e torna a dizer, que sendo livre de mulher, no caso dos homens, é mais fácil você desenvolver o teu serviço ao Senhor. Isso é bem claro, né? Esses dias eu estava lendo um artigo que saiu no jornal Estandarte da Igreja Presbiteriana Independente em 1920, portanto há 100 anos atrás. Em 1920, o pastor Elias José Tavares, que auxiliou na organização da igreja de Epê em 1921, em 1920, quase um ano antes, ele fez uma visita ao campo de Epê. E ele, lá no Estandarte, ele descreve como é que foi a visita. Aqui para a região dos Três Coqueiros, onde, uma vez que não existia ainda IEP. Mas para fazer essa visita, ele conta que ele saiu de Assis às 6 horas da manhã do dia 5, eu creio que dia 5 de julho de 1920, e chegou aqui no dia seguinte, no dia 6, por volta do meio-dia. Então, foi um dia e meio para poder andar as 16 léguas, né, que ele diz, ou 96 quilômetros. E aí ele permanece fazendo visita, conhecendo os irmãos aqui da época, e ele retorna a Assis apenas no dia 14, quase 10 dias depois, e chegando lá ele encontra a esposa dele adoentada. Então, isso há 100 anos antes. Imagina como era na época do apóstolo Paulo, né, há 2000 anos atrás. Então tinha essa questão, quem não tem que se preocupar com uma família, muito mais fácil poder sair, ficar 1 ano, 2 anos fora. Agora, se você tem uma família, tem filhos, tem uma esposa, é muito melhor você permanecer junto com os seus, né? Mais difícil de ficar um tempo fora. E havia ainda no caso dos coríntios, dos coríntios cristãos naquela época, uma outra situação mais específica, que era a perseguição que Nero, o imperador romano Nero, estava iniciando contra os cristãos. Então, é muito também mais tranquilo para alguém que tenha que fugir de uma perseguição, se você não tem filhos, não tem esposa. Eu me lembro daquela situação de Eliseu e o rei de Samaria, quando Samaria foi cercada, e uma mulher vai reclamar para o rei que ela tinha combinado, porque por causa da fome que estava naquela época, naqueles dias, que ela tinha combinado com a amiga dela que num dia eles iam cozinhar o filho da mulher para poderem comer, porque não tinha mais nada, e no dia seguinte iam cozinhar o filho dela, e a outra, agora da outra, né? E aí a outra estava negando. Então, vejam como é a situação numa época de perseguição, de guerra, para alguém que está casado, para quem tem filhos. E como, com certeza, é mais tranquilo sair fugido, correndo, para aquele que não tem família. Então, quando a gente pensa em dizer que Paulo era inimigo do casamento, não era. A gente tem que pensar nessas questões específicas, em época de perseguição. E para aquele que desejava, principalmente há 2000 anos atrás, pregar o evangelho, era muito mais fácil o celibato, o ser solteiro. Mas, lembrando disso, se você não tem o dom, não adianta querer seguir aqui, ser igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, pelo que ele diz aqui, ele tinha o dom. Talvez ele tivesse casado antes, se casou, porque era quase que uma regra para aquele que era fariseu ou membro do Sinédrio. Então, se a gente seguir aqui do versículo 17 até o 40, é a opinião que o apóstolo Paulo vai dar para aqueles que são solteiros e querem casar, para os pais que naquela época dependia dos pais a autorização para as filhas casarem, como é que eles deveriam tratar. Ou seja, se você vê que se a filha puder permanecer solteira, é melhor, porque vai evitar essa situação de angústia que está
vindo. Mas, se ela quer casar e não tem o dom de ficar solteira, então que se case. Não há, e ele diz aqui, não há nada de errado aqui. E, finalmente, ele fala para os viúvos. Embora lá no versículo 8 e 9, ele tenha falado para viúvo, no versículo 40, ele vai falar para a viúva. Não sei se era mais... porque, possivelmente, a maior parte dos homens morria mais cedo por causa de guerra, essas coisas, e ficavam as viúvas. Ou por algum outro motivo. Mas ele diz o seguinte, aquelas que ficaram viúvas, a minha opinião, ele diz, eu creio que vocês devem permanecer assim, que vocês vão ser mais felizes se permanecer viúva. Isso é a segunda opinião. Mas, se vocês quiserem casar, façam assim como vocês querem. Com quem quiser, aí tem um detalhe, mas somente no Senhor. Então, na semana passada, o Wagner falou sobre o casamento com o descrente, aqueles deviam permanecer como estão, como é o tema da carta. Não é porque era o descrente que devia descasar, devia permanecer como está. Mas aqui ele acrescenta um negócio, mas se agora você vai casar de novo, e a gente interpreta que isso serve também para aqueles que vão casar, aqueles que estão cristãos, é melhor que se casem no Senhor, ou seja, casar com alguém que compactue, que divide, que compartilhe da mesma fé. Com certeza, isso não tem que explicar muito. Se você vive com alguém que compartilha das mesmas opiniões que você, é muito mais fácil levar uma vida em comum do que aquele que é contrário àquilo que você pensa. Agora, algumas pessoas reclamam de, mas tem que... Para algumas pessoas que se dizem cristãos também, isso não tem valor nenhum, porque eles só se dizem cristãos. Eles não estão a fim de caminhar conforme os mandamentos de Jesus, então não faz diferença com quem ele casa, porque de qualquer forma, ele não vai seguir o padrão cristão, o padrão que Jesus deixou. Então é isso, mas o que o versículo diz é o seguinte, as viúvas, na opinião do apóstolo Paulo, melhor que elas não casassem, que elas seriam mais felizes assim, mas que, caso desejassem casar, que eles casassem com quem quiser, mas desde que fosse no Senhor. Então, concluindo a nossa lição de hoje, uma conclusão para o capítulo inteiro. Primeira coisa, não há superioridade do celibato em relação ao casamento e nem do casamento em relação ao celibato ao ficar só. O casamento, e em outra questão também, a falta de sexo, ou o sexo não é errado. Os coríntios achavam que havia um problema na sexualidade porque lá na cidade de Corinto era uma coisa desenfreada, o sexo era usado até na adoração para outros deuses, então eles mandaram a pergunta para o apóstolo Paulo muito por causa disso. Mas o sexo, o que o apóstolo Paulo diz aqui, que dentro do casamento deve ser aproveitado e a mulher, o marido, devem prover o prazer para o cônjuge dentro do casamento. Então o sexo não é errado. Em relação ao casamento e o celibato, também não tem nenhum que é um pouquinho melhor que o outro. O celibato é melhor para aquele que tem o dom do celibato. E o casamento é melhor para aquele que tem o dom do casamento. Sobre a história que eu falei, alguém pode dizer, mas então o reverendo Elias, há 100 anos atrás, ele errou em casar? Não, se ele tinha o dom de casamento, ele tinha que casar. Ele ia ter que dividir as preocupações do trabalho missionário dele com a preocupação com a família. Mas era melhor assim do que ele ficar solteiro e as preocupações do celibato sobrepujassem as preocupações que ele tinha com a missão do evangelismo. Então, não há nenhuma vantagem do celibato em relação ao casamento e do casamento em relação ao celibato. A outra questão é para os que estão casados. Segundo a Bíblia toda, a doutrina que a gente tira da Bíblia é que a anulação do casamento, existem 3 coisas, basicamente, que podem anular casamento. A primeira é a morte, né? É lógico. A segunda que Jesus disse lá em Marcos capítulo 9, e o que Paulo repete ali nessa carta,
o mandamento que eu tenho do Senhor é esse, que aquele que Deus fez o casamento, os dois uma só carne, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus acrescenta, mas por causa da dureza do coração, no caso do adultério, Moisés permitiu o divórcio. Então, a segunda questão que a Bíblia, vamos dizer, autoriza no desfazimento, no caso do divórcio ou desfazimento do casamento, é a infidelidade de um dos cônjuges. E a terceira, que o Wagner comentou semana passada, se a pessoa se converteu e o cônjuge não, o cônjuge, o marido, a esposa, não aceitam o evangelho e eles querem se separar, o cristão então deve aceitar aquilo. Então, a terceira condição para o divórcio seria o desejo do cônjuge incrédulo, ou seja, aquele que o não cristão desejando, então o cristão nesse caso não deveria ficar brigando, o outro quer ir embora, então seja permitido. O terceiro item aqui seria que seria casar no Senhor, para aqueles que são cristãos, não casaram ainda, então caso vão se casar, que se casem no Senhor, como é o versículo 40 aqui do trecho que a gente leu. Tem uma situação quando fala que aqueles que se converteram permaneçam como estão. Eu vou falar aqui, como diz o apóstolo Paulo, vou dar minha opinião sobre um assunto, porque eu já vi algumas situações assim, que é o seguinte, a pessoa a vida inteira teve uma vida longe do evangelho, nunca nem ouviu falar, e teve 3 casamentos, 4, e casou com uma outra pessoa também igual, depois que já teve 3 ou 4 casamentos, e quando eles se convertem, entregam a sua vida, conhecem o evangelho, eles já estão às vezes no 4º casamento. E tem alguns líderes cristãos que defendem o seguinte, o primeiro casamento é o que vale. Então, você foi casado com 4, com 5, 3, mas agora você se converteu, você tem que se voltar lá e reatar o primeiro casamento. Às vezes o primeiro casamento nem teve filho, esse 4º agora já tem 2, 3 filhos, e alguns defendem isso. Só para dizer que a minha opinião é contrária, a minha opinião é contrária a isso. Que quando a pessoa tem essa nova vida, que ela permaneça como está. Às vezes ela ofendeu, magoou aquela primeira pessoa, é o caso de se ir lá pedir perdão e tal, mas eu não vejo como necessidade, não vejo orientação bíblica, e até por esse trecho lido aqui, eu ficaria mais com a minha opinião mesmo, como diz o apóstolo Paulo, cada um permaneça como está. Mas, em resumo, eu acho que a gente podia, em 2, 3 palavras, resumir o capítulo 7, resumir a questão do casamento em alguma coisa, ou em uma frase, que seria: qual a situação em que você pode melhor agradar ao Senhor e servir ao melhor Senhor? É essa a situação? Então, assuma essa situação, no casamento ou no celibato. É isso. Deus abençoe a todos. Bom domingo.